nós podemos explorar alguns mistérios profundos aí. Primeiro, Davi, ele apresenta, aliás, Mateus apresenta uma genealogia, e para o judeu, a genealogia é muito importante. De quem você vem, é assim como o discípulo. De quem é o rabino, de quem é o discipulador, é o peso do discípulo. E tanto é que alguns, até mesmo na Baixa Crítica, vai dizer que das 13 cartas que Paulo escreveu, porque eu não creio que ele escreveu Hebreus, alguns acreditam não é 14, mas eu não creio. Das 13 cartas que Paulo escreveu, há quem diga que realmente do de Paulo foi somente 6. Eu entendo que foi Paulo que escreveu as 13. Mas as demais, as 7, alguns ousam a dizer que foi os seus discípulos. Por quê? Porque na época, o discípulo era tão parecido com o seu mestre, com o seu discipulador, que ele poderia até mesmo assinar algo com a autoridade do seu discipulador pela fidelidade que era, né? Enfim, isso não é um assunto de hoje, né? Mas vamos trazer isso como a ideia de da onde que você veio. Isso pesava muito para os judeus. E por isso que Mateus ele começa trazendo a genealogia, ele já começa, olha lá, o capítulo 1 de Mateus, verso 1, o livro da geração, ou genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Claro que Jesus não era filho de Davi e nem filho de Abraão, mas ele cita Davi e Abraão como os cabeças, as gerações. E logo ele cita 3 pessoas importantes, que são quem? Abraão, Davi e o próprio Senhor Jesus. E aí ele vai dividir 3 contagens de geração de 14. Aí é tremendo. E eu achei muito interessante isso aqui. Isso aqui eu acho que se for para mergulhar mesmo, dá muito tempo. Porque você vai ver que o cego chamou Jesus de filho de Davi. Por que o cego? Mas ninguém chamou ele de filho de Davi. Porque realmente o Senhor veio para confundir. Para aqueles que veem e não veem, e os que não veem, veem. Então o cego, ele era cego fisicamente, mas aberto à visão de forma espiritual. Então, quando Jesus é chamado de o filho de Davi, os religiosos não entendem, eles não aceitam. Mas Mateus já começa mostrando Jesus como cumpridor da promessa feita a Davi do reino eterno. Por isso que nós acreditamos que o milênio precisa ser, e aí já é outro assunto, né? Eu como um perturbacionista, que o milênio vai ter que ser literalmente 1000 anos e na terra e depois da grande tribulação. Por quê? Porque existem promessas feitas a Davi que não se cumpriu, e só vai se cumprir em Cristo, reinando no mesmo trono de Davi, que nunca foi no céu, e sempre foi em Jerusalém, e ele tem que acertar no trono de Davi para cumprir. Por quê? Porque a origem de Davi é a origem do Machia como rei. E a origem do Machia, ou do Messias, por Abraão, é a promessa que Deus fez com a aliança abraâmica, que em Abraão serão abençoadas todas as famílias da terra. Então, alguém da linhagem de Abraão tinha que fundir tanto judeus como gentios. Por isso que Jesus nos fez como enxertou na figueira, ou na videira, somos enxertados, somos filhos de Abraão. Por isso que quando ele chama, lá no chamado, ele fala, sai da tenda. Por quê? Isso aí quebra tudo, né? É live para outro dia. Mas por quê? Porque dentro da tenda você vai enxergar a promessa limitada. E tem gente que só fica dentro das 4 paredes ali, aí não vê a promessa por completo. Aí, quando você sai da tenda, ele fala, olha para a areia da praia do mar. Filhos terrenos. Os filhos terrenos, Abraão. Você pode contar? Não, não pode. Agora, olha para cima, porque aí são filhos espirituais. E a ciência diz que cada dia nasce uma estrela nova. Então, Deus, como Deus ele já sabe mais do que a ciência, Abraão, você não vai conseguir contar as estrelas do céu, porque cada dia nasce uma nova. Porque os seus filhos espirituais, cada dia vai nascer um novo. Como? Em Cristo. Só que aí, meu professor, vem uma revelação profunda. Por quê?
quando Jesus diz que as Escrituras testificam dele, ele fala com propriedade. Ele fala que errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Só que para quem que ele falou isso, não conhecendo as Escrituras, não era para um analfabeto, um leigo ou um gentil. Ele falou isso aí para um fariseu e para um escriba, que, em outras palavras, um doutor da lei. Então, quando ele falou errais por não conhecer as Escrituras, ele estava falando para alguém que conhecia o Tanar de capa a capa. Ele falou assim, vocês não conhecem as Escrituras. Por quê? Porque eles só conheciam o lado ascendente, só o lado ensinado por rabinos. Eles não conheciam o lado que transcende. E ele fala, e o conhecimento do lado que transcende traz um conhecimento das Escrituras que revela o poder de Deus. Porque, de fato, as Escrituras, ela fala do poder de Deus. Então, veja bem, o senhor sabe, o senhor é professor, que o hebraico